Abençoados com todas as bênçãos espirituais. É um gozo estar de novo com vocês, manifestando esse conhecimento maravilhoso, que é a ciência da graça. Esse é o tema de hoje, a ciência da graça. A falsa ciência era a lei. E compreendemos que quando Paulo fala da falsa ciência, estava falando dos conceitos de Moisés. Assim que houve uma vez, em João 16:29, que os discípulos disseram a ele. Lhe disseram seus discípulos, eis aqui agora falas claramente e não dizes nenhuma alegoria, pois hoje vamos falar claramente. E eu diria que esse é um bom estudo para a imprensa, para os teólogos, para os que nos investigam. Hoje vamos falar da administração dessa ciência, como acontece, como se manifestou naquele tempo e como se manifesta neste tempo. Vamos começar em Efésios, capítulo 3, que lemos um pouquinho deste livro na semana passada. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. É específico, porque não era prisioneiro pelos judeus, senão pelos gentios. Porque aos gentios é que foi dada essa verdadeira ciência, a ciência da graça. Então ele diz, se é que haveis ouvido acerca da administração da graça de Deus, que me foi dada para convosco. Ou seja, se vocês ouviram, porque havia muito impedimento para que se descobrisse que foi dado a Paulo esse conhecimento. E ele diz que por revelação me foi declarado o mistério, como antes o escrevi brevemente. Ou seja, que a ciência da graça diz aí que é uma revelação. Foi revelado. Não aprendeu de homem algum, não aprendeu de seus antepassados ou dos que chegaram antes dele. Não aprendeu dos apóstolos, somente diz que foi por revelação. Uma vez começa o novo pacto, uma vez Cristo morre e ressuscita, Paulo diz que passa um tempo, se manifesta a mentira da circuncisão. Aparece Paulo no panorama e aí começa o mistério da ciência que foi dada a Paulo por revelação. Ele também diz em Gálatas 1:11, Gálatas 1:11 diz, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu nem o recebi e nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que aqui há uma ciência, há um mistério revelado, que para o novo pacto as pessoas pensavam que a manifestação apostólica dos apóstolos anteriores foi ali que começou o cristianismo. Mas não, Deus esperou um tempo, trouxe Paulo. Ele tem essa experiência, então diz, olha, essa revelação é a que eu tenho para os gentios. Paulo aparece no panorama e agora ele diz, bom, eu não aprendi de homem, nem de Pedro, nem de João, nem ninguém. Isso aqui é uma revelação que Deus me deu para os gentios e eu sou prisioneiro para eles. Eu sou especificamente dedicado ao povo gentio. Esse é o mistério que Deus predestinou desde antes dos tempos, dos séculos, para apresentar essa graça a nós, gentios. E devemos aproveitá-la.
Por isso também, em Gálatas capítulo 1, no mesmo verso 1, diz Paulo apóstolo, não de homens nem por homens, senão por Jesus Cristo. Que específico, hein? Paulo quer nos deixar saber que o homem aqui não tem participação neste conhecimento. Em outras palavras, que ele fala coisas que nenhum homem experimentou no passado. É uma revelação específica que o Espírito de Deus se manifesta a ele para edificar a Igreja do Senhor. Quer dizer que enquanto Paulo não aparece, não há evangelho, não há edificação para a igreja. Quer dizer que os primeiros chamados cristãos não eram cristãos. Por isso, em Atos diz que em Antioquia a Paulo foi chamado pela primeira vez como cristão. Lá em Antioquia, a ninguém mais havia sido chamado de cristão. Mas é claro, porque para você ser chamado cristão, você tem que entender quem é o apóstolo Paulo. Você tem que entender o mistério da graça que foi dado. Senão não é cristianismo, abençoado irmão meu. Assim que, enquanto uma pessoa não compreenda a função, isso é uma anotação que eu escrevi aqui. Enquanto uma pessoa não compreender a função e tarefa do apóstolo Paulo, não poderá discernir a ciência que foi revelada a ele para o povo gentio. Assim que a chave ou a iluminação dos olhos começa entendendo quem é Paulo. E essa tarefa e essa função contém duas partes. Essas duas partes são bem importantes. Por isso é que ele disse que hoje vamos falar claramente no princípio, porque são duas partes, dois personagens que compõem este evento. Vamos ver em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Temos lido tantas vezes no passado, mas que não nos cansamos de ler novamente. Por quê? Lembre que esse calqueio é também para a imprensa, para os incrédulos, para os teólogos que nos escutam, nos julgam e querem saber mais de nós. Bem, e você sabe que glória de Deus é encobrir-se, e também glória de Deus é dar-se a conhecer. Então hoje temos um ensinamento que pode mostrar a realidade do nosso ministério em qualquer ângulo que a pessoa queira entendê-lo. Diz o verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada. Esse é o que acabamos de ler, que ele diz, essa graça que me foi dada para vós, gentios, Efésios 3:1. Então essa graça que lhe foi dada, agora ele repete aqui, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto pus o fundamento, e outro edifica em cima. Então quer dizer que para compreender o mistério que esteve oculto, tem que compreender a Paulo e esse personagem, ou esse outro, que ele não colocou o nome. Ele disse, outro edifica em cima. E logo nos diz que esse outro que edifica em cima tem que ser em cima daquilo que ele deixou. Não pode ser na pontinha, nem do lado, nem parecido. Tem que ser exatamente. Teria que vir um calcador. Por isso é que nós chamamos de calqueio, uma pessoa que viria calcar, ou seja, viria em cima. Você já notou quando você quer fazer um desenho de um mapa e não sabe fazê-lo? Você põe um papel celofane em cima e o traça, vai pouco a pouco, para ficar igual, para que tenha as mesmas medidas? Pois esse outro personagem teria que vir edificar exatamente como estava escrito pelo apóstolo Paulo. Por isso é que em Romanos 2,16, ele especifica e diz que ele julgará no dia em que Deus julgará aos homens conforme a meu evangelho. Essa era a chave. Qualquer um que quiser descobrir se eu estou fazendo o trabalho de apóstolo, o que tem que fazer é observar, olhar o ensino para ver se eu saio de cima desse fundamento que Paulo deixou. Tem que ser em específico.
claramente conforme ao evangelho que Paulo deixou escrito. Então, a função desse outro personagem, que ele não colocou nome, seria a pessoa que daria explicação e sentido às cartas que Paulo escreveu. Vou repetir. A função desse outro personagem, que ele não pôs nome, ele chamou de outro, mas não se sabe quem é esse outro, diz, seria a pessoa que daria explicação e sentido às cartas que o apóstolo Paulo nos escreveu, que são 14 cartas. É aí que está o mistério. O Novo Testamento não está de Mateus a Atos, e muito menos de Tiago a Apocalipse. O Novo Testamento está em um mistério, que é algo revelado. Nenhum homem pôde ensiná-lo. Paulo diz que não aprendeu de homem algum. Então é bem importante ter isso bem claro. Isto são instruções que tem que ter cuidado para não entrar na diversidade doutrinal que todas as religiões deste mundo entraram. Agora entendemos a razão que, quando perguntavam, Paulo, por que os apóstolos estão tendo mais êxito que você? Por que eles diferem tanto de ti? Por que o judaísmo é mais forte que o cristianismo que você prega? E então Paulo se viu obrigado a dizer o que ele deixou lá em 1 Coríntios 4:5. Veja o que ele disse. Disse, assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Esse é o outro personagem. Ele disse, outro edificará, e agora? O destapa aqui, o revela aqui. Ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não entendo por que os apóstolos me fizeram tanto dano, eu não entendo por que o evangelho da circuncisão, que terminou quando Cristo morreu, eu não entendo por que Papai Deus permitiu que os apóstolos pregassem um tempo e depois venha a minha conversão mais tarde. Eu não sei por que o Senhor não me trouxe antes que morresse, para eu estar seguro que o único que se pregaria era o que eu recebi. Eu não entendo porque Deus não lhes tapou a boca antes do tempo. Há muita coisa que eu não entendo, mas olha, não julgueis nada. Vamos ler o verso de novo. Não julgueis, diga nada, antes de tempo. Quer dizer que há um tempo que vai poder julgar tudo, até que venha o Senhor. Essa é a espera. Veja se não é assim que Paulo cria que o Senhor já estava às portas para poder, porque ele estava desesperado. Como é possível me revelar isso e demore 2000 anos para chegar? Eu estou seguro que Paulo agora, na nuvem de testemunha, me observa ensinando e explicando esses mistérios e diz, uau, que pensava eu que demoraria tanto tempo, 2000 anos de apostasia? 2000 anos de diversidade doutrinal, onde tudo o que ele escreveu não se entendeu? Bom, e ele resolvia isso assim, não julgueis nada antes do... Olha, eu não posso, eu vim aqui colocar um fundamento e o outro edifica em cima. Mas, Paulo, você não vai começar uma igreja? Não posso, a pressão que eu tenho da parte do judaísmo atual é demasiada, difícil de estabelecer. Ou é difícil ou é que Deus ainda não quer. Assim que, portanto, não julgueis nada antes do tempo, deixem isso assim, até que venha o Senhor. Agora, quando o Senhor vier, Ele vai explicar tudo, e Ele aclarará, e Ele vai definir as intenções dos corações, e Ele dará recompensa a cada um, incluindo-me a mim, disse Paulo. O justo juiz me dará recompensa daquele dia, porque até agora não se sabe as intenções. Eu não posso explicar, tem que vir o outro e explicar. Então, essa diversidade doutrinal começou ali. Foi ali que começou as interpretações. A de Paulo, que ele desejava era que falássemos a mesma coisa. Isso não se pôde. O que havia era uma diversidade tremenda. Bem, e então, quando viesse esse outro, ele aclararia. Diz, quando o Senhor vier, Ele vai aclarar tudo.
E então, por isso, Romanos 7,4 foi aclarado. Lemos isso, mas vou explicá-lo brevemente. Romanos 7,4 diz que assim também vós, irmãos meus, morrestes à lei, para que sejais de outro. Morrestes à lei, mediante a morte de Jesus Cristo, para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Isso nunca foi explicado em 2000 anos? Esse tem sido o meu trabalho, explicar esses mistérios. E nós já pertencemos ao outro, não a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré representava a falsa ciência. Ele deu cumprimento a ela, não que ele era falso. Ele cumpriu essa falsa ciência para que entrasse a outra ciência. Por isso é que em Romanos 15,8 diz que Jesus de Nazaré foi servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, que era a incircuncisão. É bem importante isso, Romanos 15,8. Diz que ele foi servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, em outras palavras, o evangelho da incircuncisão. E também se manifestou os rudimentos da doutrina, Hebreus 6,1. Podemos ler aí, deixando já os rudimentos da doutrina. Vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo, imposição de mãos, todas essas coisas que os evangélicos de hoje fazem. E isso havia que ser deixado naquele tempo. E ainda Paulo escrevendo, não se entendeu? Tinha que vir o Senhor para explicar. Então, esse é o segundo passo. O número 3 é os dois fundamentos, que é Gálatas 2,7. A mim, Paulo diz, me foi revelada a verdade de Deus, ou seja, o evangelho da incircuncisão, e a Pedro o da circuncisão. Pedro representava a falsa ciência e Paulo representava a verdadeira ciência. E o quarto passo é que em Gálatas 2,14, Paulo nos revela que Pedro era um hipócrita, porque Pedro quis judaizar os cristãos. E conseguiu, por isso, diz que, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, diante de todos. Isso está escrito faz mais de 2000 anos, mas não havia se compreendido, até que chegou o Senhor e começou a aclarar o oculto das trevas. Em 2ª carta aos Coríntios 11:13, Paulo finalmente explica e diz, olha, estes são falsos apóstolos. E quem eram? Bom, os únicos apóstolos que haviam ali, falsos apóstolos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo e eram falsos. E então, a confusão do livro do Apocalipse, ou mal chamado Revelação, porque isso não tem revelação nenhuma, isso foi João que escreveu, um servo da circuncisão, e, por consequência, a destruição da grande rameira, que até agora não aconteceu um ministério na face da terra que tenha podido contra a Igreja Católica. Sempre a Igreja Católica o mata, o envenena, o saca do curso, o elimina, e já tentaram todas essas provas que eu tenho tido, a imprensa, tentaram tapar minha boca. A única coisa é que esse é o tempo de sua destruição e por mais que tentem, não poderão. Esse ministério vai ver a caída de Roma, a queda de todo esse falso sacerdócio católico romano, que não tem base bíblica nenhuma, que sua doutrina, que acariciam doutrinas como o celibato, que é uma doutrina de demônio, conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso 1 ao 3, diz que isso é uma doutrina que proibirão casar-se, é uma doutrina de demônio, de maldade. E então, isso quer dizer que a ciência da graça, o grande mistério oculto pelos séculos, tomaria lugar com dois personagens, com o apóstolo Paulo e com esse outro, que ele não colocou o nome, mas hoje você já conhece o seu nome. Quanto tempo levou? E é interessante porque o que isso significa é que
estamos já logo na consumação de todos os atos de Deus na terra. Então, quando chegou o outro, também descobriu uma nova linguagem. A linguagem do Evangelho da Graça, por exemplo. Você sabe que todo mundo diz, Deus te abençoe, Deus te guarde. Quando o outro chegou, aclarou e disse, não, é abençoado, porque Gálatas 4:9 diz que os que são de fé são o quê? Abençoados. É um termo que já se cumpriu. Deus te abençoe é futuro. Abençoado, e além que Deus te abençoe, é uma palavra da falsa ciência, que Moisés foi quem disse, Jeová te abençoe. Cristo nos abençoou com todas as bênçãos, conforme Efésios capítulo 1, verso 3. E então, também aprendemos que não se diz aleluia. Isso, Paulo foi o único que escreveu e disse que o Espírito que mora agora em nós, vamos buscar Romanos 8, mais tarde te dou o verso, o Espírito que mora em nós clama Abba Pai, não clama aleluia. E você sabe que aleluia toda religião diz, menos crescendo em graça. Isso é uma má palavra. Isso é uma palavra obscena em nosso ministério. É uma palavra que não se pode dizer por causa dos anjos e por causa do que está escrito. Mas um anjo te escuta dizendo aleluia, te escuta dizendo Deus te abençoe. Olha, pode estar seguro que esse anjo não te serve. Esse anjo não vai te dar serviço, nem vai te dar audiência a essa confissão. Ah, e o termo não recebo. Isso é um termo com um poder espiritual tremendo. Quando alguém te diz, olha, tua mamãe foi diabética e você também vai ser diabético. Não, eu não recebo isso. Eu anulo essa confissão. Essa é outra palavra que aprendemos. Também, receba sem limite. Sem limite, não há limite. Receba sem limite, abençoado. Por um copo d'água havia recompensa, disse Jesus de Nazaré. E a medida do evangelho da circuncisão diz que recebia 100 por 1. Imagina no evangelho da incircuncisão. Quanto mais? E também o outro é a cobertura angelical, o serviço dos anjos. Hebreus 1,14 diz, não são todos esses espíritos ministradores a favor dos herdeiros da salvação? Nenhum ministério falava de anjos. Somente quando venha o Senhor, Ele aclarará tudo, o oculto das trevas, porque a igreja esteve em trevas até outro dia, até a minha aparição, esteve em trevas. Não se conheciam essas grandes verdades. Então, já entrando na consumação, dá licença, uma taça aqui que eu estou procurando o abençoado que me deu de presente. Eu não sei quem foi, mas quem foi, quem tenha sido abençoado, receba sem limite. Entrando na conclusão, essa confissão, vamos ler Hebreus capítulo 3, verso 1. Em Hebreus capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz que, quando chegasse esse outro, seria conhecido como apóstolo. Diz, portanto, irmãos meus, participantes do chamamento celestial, considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus. Quer dizer que viria um homem, que era o outro, que seria conhecido como apóstolo, e que ele seria o sumo sacerdote de nossa confissão. Ou seja, essa confissão que eu tenho te ensinado, essa confissão bíblica conforme ao evangelho da incircuncisão, isso foi ensinado a você pelo sumo apóstolo que é Cristo Jesus, Jesus Cristo homem. Mas para ele ensinar essa confissão, precisava se manifestar, caminhar no nosso meio. Veja todas as coisas que tinha que fazer. Romanos 14:9. Vamos falar agora claramente, como disseram os discípulos. Olha, agora fala claramente, não é alegoria. Veja Romanos 14:9 o que diz. Diz que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltou a viver. Por que voltou a viver? Porque ele tinha que caminhar entre nós. Diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16,
que ele habitaria e andaria entre nós. Claro, veja como diz o verso, diz que andarei, habitarei, tinha que habitar para poder ensinar, porque isso leva tempo, aprender tudo isso. A segunda vinda do Senhor viria com esses detalhes. E então, diz que também, em 2 Coríntios 5,18, diz que seria chamado de Padre, Papi, Pai, como dizem em português nossos irmãos ali no Brasil. Então Paulo profetizou assim. Assim que eu começo a terminar, eu estou me estendendo um pouquinho, mas que mistério mais belo que está se consumando. Já estamos chegando à etapa final, que é a destruição da grande rameira e a transformação de nossos corpos, para que a promessa se cumpra. Já estamos chegando a esse fim, abençoado. Não te canse de trabalhar para o Senhor. Vosso trabalho no Senhor não é em vão. Diz primeira carta aos Coríntios 15:58, que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Há recompensa. Temos que continuar firme. A evangelização que está acontecendo, CEG, tem que continuar, tem que alcançar os escolhidos para que participem deste chamamento celestial. Tem que ensinar-lhes a confissão, tem que ensinar esse mistério da graça. Esse é o conhecimento predestinado, que cada abençoado de crescendo em graça tem que ter claro, para que apresente defesa. Para quando te digo, olha, vocês são mentirosos, esse homem lavou seu cérebro, esse homem está enganando vocês, esse homem manipula vocês, que você tem uma base. Bom, se me manipulou, olha, me manipulou bem manipulado. Se me lavou o cérebro, olha, me lavou como o melhor detergente. E o melhor detergente que me lavou foi o verdadeiro pacto da graça. A ciência de Deus é o que me manipulou e me lavou o cérebro bem lavado. A verdade escrita, que é o que você necessita a essa hora. Assim que abençoado, me despeço até outra ocasião, aonde seguiremos apresentando o Calqueio Mundial, que tem chegado a milhares e milhares e milhares de pessoas abençoados com todas as bênçãos. Os amo muito.